O Senhor esteja com vocês. Esteja também em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos, e como esta parábola continua sendo boa nova para nós hoje. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, e nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Agradecer ao Senhor. Como é bom agradecer ao Senhor. Como é bom agradecer ao Senhor. É muito bom agradecermos ao Senhor. Sim ou não? E aqui estamos mais uma vez para agradecer tantas coisas, por exemplo, no lado material, de bem-estar, saúde, podermos estar aqui, ter passado mais uma semana, apesar de esta semana estar sendo marcada no mundo por esse conflito, esta invasão lá na Ucrânia, o segundo país maior da Europa, mais de 42 milhões de habitantes, as famílias, muitas procurando refúgio na Polônia, na Romênia, outros lugares. Mas é bom agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos permite estarmos aqui, mas ao mesmo tempo não podemos ficar indiferentes ao que acontece ao nosso redor e ao que acontece no mundo. Pois, de certa maneira, estamos, como o próprio Papa Francisco lembra, numa mesma casa, uma casa comum. É a casa de todos nós. E hoje, com a internet, com as redes sociais, conseguimos conversar com quem está lá do outro lado, com quem está sofrendo. E aí há pouco, não sei se vocês repararam na oração que está aí no folheto, quem está com o folheto, depois do Glória, a gente pediu a Deus para podermos, diante dos acontecimentos deste mundo, buscarmos a paz. Esses acontecimentos de guerras, de doença,
de violência, de enfermidade, pedimos a Deus essa graça de procurarmos a paz que Deus deseja. Na Bíblia, o hebraico, a paz tem um significado muito forte. A paz que Deus deseja. Quando Cristo, na última ceia, falava para os discípulos: eu lhes deixo a paz, a minha paz. Era aquela paz em que ele lavava os pés dos discípulos, é a paz que ele pedia para de fato amarem uns aos outros, perdoar-se mutuamente, como ouvimos ontem, ou melhor, no domingo passado, até mesmo os inimigos, os que nos querem o mal. Então, essa paz, o Shalom, aqui a nossa casa, a casa do Bom Jesus, já acolheu vários encontros de jovens, rapazes e moças, que têm esse nome, os Shalonitas, o Shalom. Pois bem, a igreja servir a Deus alegre e tranquila. Está aí na oração também que juntou aqueles pedidos. Possamos servir a Deus de uma maneira alegre e tranquila. Mas como servir a Deus de uma maneira alegre, tranquila? Primeiro, confiando no seu amor, acreditando, como acabamos de escutar também na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que mesmo a morte, por tão ferrenha que seja o seu ferrão, como está aqui, o aguilhão dela, que é o pecado, que faz as pessoas atacarem umas às outras, a morte que às vezes começa pelo olhar, pela cobiça, pela palavra, depois estendendo-se numa escala mundial pelas guerras, pelo poderio econômico de quem já tem muito, quer ter mais e mais. E aí as estratégias assim militares de países que deixam outros serem tomados porque também têm seus interesses e não entram. E aí ouvimos um chefe de Estado, eu acredito que deva ser o mais respeitado no mundo, ele é chefe de Estado. Ele vai lá na embaixada da Rússia, ele pessoalmente pedir pela paz. Esse chefe de Estado, ele também é o chefe da nossa igreja, porque o Vaticano é o Estado, como é reconhecido como os outros países do mesmo porte. Ele nos pediu para na próxima quarta-feira o nosso jejum ser um jejum diferente do que a gente tem costume de fazer na quarta-feira de cinzas, mas um jejum pela paz na Ucrânia, mas também a paz no mundo, jejum e oração. E ele foi lá, ele que esteve lá, sofrendo muito, como um ser humano, e como aquele pastor que se preocupa com cada ovelha que está ferida, maltratada. E a palavra de Deus também, mas na carta, ou melhor, no livro do Eclesiástico que a gente acabou de escutar, é um livro de uma literatura quase próxima do nascimento de Jesus, mais ou menos no 2º século, em que outro império dominava, o império grego assolava, o Alexandre Magno, e ali vem os chamados Seleucidas, e aí eles querem também dominar pela sua cultura, pelas suas crenças nos ídolos, e aqueles que acreditavam num só Deus, como era o povo judeu, o povo de Israel, eles também queriam forçá-los a deixar de lado a sua fé, a sua crença. Então esse livro do Eclesiástico, ele foi escrito com esse objetivo também, de fazer o povo não perder a sua identidade, de firmar a sua fé. E aí essa palavra que ouvimos, com duas comparações assim muito próprias daquela época e de hoje também. A peneira, quem é que já mexeu aí como peneira? Levanta o braço, seja na areia, seja ali para fazer uma merenda. No início parece tudo igual, quando passa a peneira que a gente percebe, aquilo que não vai ser usado, seja na massa de fazer um concreto, seja na massa de fazer uma merenda, uma quitanda. Aí ele fala assim a pessoa quando ela vai falar, porque aí a sua palavra, depois que ela é filtrada pelas suas obras, ela vai aparecer os defeitos na fala, a incoerência. A mesma coisa o vaso, aí já é um exemplo da cultura urbana, o oleiro. O vaso, para ser bem modelado, ele passa por uma temperatura muito alta no fogo, e se ele não for bem consistente, ele vai rachar. Assim também pode acontecer com a pessoa. Por isso, o conselho, o provérbio, não elogiar a pessoa antes de ouvi-la falar, porque a palavra dela vai revelar normalmente o que ela é.
E aí, se no coração dela, como o próprio Jesus, o coração é bondoso, ela vai expressar a bondade. Se o coração é maldoso, ela pode até falar bonito, mas depois as suas obras não condizerem com o que ela fala. E aí ouvimos tanto do livro do Eclesiástico como do Evangelho de Jesus a comparação com uma árvore. A árvore boa vai produzir bons frutos, uma árvore ruim, maus frutos. E aí fala do exterior e do interior. E aí às vezes a gente dá mais valor ao exterior, à aparência. Então hoje somos convidados também a olhar para o nosso interior, como fizemos há pouco no ato penitencial. E aí Jesus nos apresentou aquela parábola, 2 cegos, como é que um vai guiar o outro? Vão cair no buraco. E se a gente olha para a pessoa, irmão, tem um cisco, ou seja, um defeito mínimo na pessoa, às vezes estamos escondendo um defeito maior em nós. Então antes da gente querer, às vezes, falar dos outros, apontar seus defeitos, isso pode acontecer nas redes sociais, brigas, em quaisquer situações, no esporte, na política, na economia, na educação. Aí, por falar em educação, quarta-feira de cinzas, campanha da fraternidade. E educação, educar é ir por um caminho certo. E olha que interessante o lema: fala com sabedoria e ensina com amor. Está bem assim ligado com o tema da palavra de Deus hoje. Falar com sabedoria, mas o ensino com amor. Como Jesus, que no Evangelho de hoje encerra o chamado sermão ou discurso da planície, em lugar plano, quando ele chamava os discípulos, primeiro dizendo que são bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, deles é o reino dos céus, também os que passam fome, os tristes vão se alegrar, e ali ele vai continuando aquela reflexão e dizendo, terminando hoje, neste capítulo 6 de Lucas, os últimos versículos, chamando a atenção para a autenticidade, para a coerência, e chamando a atenção de hipocrisia ou hipócritas, aqueles que não conseguem ser autênticos, coerentes. Então, irmãos e irmãs, que estamos na extensão da Basílica do Bom Jesus, a nossa igreja, a gente costuma dizer o salão do Bom Jesus, que é o nosso salão, em que ele nos dirigiu mais uma vez uma palavra, até vamos dizer fácil de ser entendida, como às vezes a gente costuma cantar em alguma dos cânticos de aclamação, a palavra às vezes é fácil de ser ouvida, mas difícil de ser praticada, mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo, Ele vai nos dando força, para irmos então filtrando aquilo que não é bom, filtrar o que é bom e descartar aquilo que faz mal. Por isso, antes da profissão de fé, vamos pensar se nessa semana a gente falou de alguém e se falamos bem. E se falaram de nós, se falaram bem. Mas o mais importante, o olhar de Deus sobre nós. Como que o bom Jesus nos olha nesse momento.